Olá, eu sou Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. A nossa palavra hoje é sobre relacionamento com Deus, é sobre paixão, é sobre o nosso primeiro amor com Deus. Então, vamos para o vídeo. Bom, o nosso tema hoje é o nosso primeiro amor com Deus. Então eu quero te pedir, comenta aqui embaixo como foi o teu processo de se apaixonar por Deus, conta o teu testemunho, para que isso edifique a nós todos e também as outras pessoas que vão assistir o vídeo, tá bem? Seguindo para o nosso vídeo então, para que a gente possa pensar melhor sobre a Bíblia e o que a Bíblia fala sobre esse tema, o primeiro amor, eu gostaria que vocês me acompanhassem no texto de Apocalipse 2, do 1 ao 5, tá? Que ele vai servir de base para a gente pensar, discutir, conversar a respeito desse tema, tá bem? Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Bem, vamos contextualizar isso para que a gente possa então começar a nossa discussão. Primeiro é importante entender o contexto do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que foi escrito pelo apóstolo João. E João ele escreve esse livro através de uma revelação que Deus deu para ele, através de visão e de uma conversa de Deus, no momento onde ele estava bastante íntimo com Deus. Deus revela isso, traz essa revelação, quando ele está lá na ilha de Patmos já. E nessa revelação ele traz coisas que vão, conselhos e coisas que vão acontecer com a igreja a partir do momento, é uma profecia para o futuro, a partir daquele momento que João está falando até o fim dos tempos. Então ele vai falar de muitas coisas e de muitas coisas de forma simbólica. Mas o livro de Apocalipse ele vem nesse sentido, no sentido de uma profecia para o futuro da igreja, uma revelação que vem através do apóstolo João. O livro ele começa como? Ele começa com a apresentação de João, ele dizendo que isso é uma revelação e na sequência então ele vai saudar as igrejas então na Ásia, tá? E as igrejas que ele cita eram igrejas que existiam naquele tempo, em cidades que tinham igreja realmente naquela época. Ele fala de 7 igrejas, né, que tinham naquela época, para quem Deus usa ele para entregar uma palavra profética. E aí ele começa então a palavra, ele vê Deus dizendo para ele, ouve Deus dizendo para ele, que Deus revelaria através dele uma palavra profética para cada uma dessas igrejas. E aí ele começa. E aí a gente se encontra no nosso texto, a igreja de Éfeso é a primeira igreja a receber essa palavra. E aí ele começa então dizendo ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, ou seja, fala isso para a igreja de Éfeso. Aí num versículo antes, ali ele vai explicar o que quer dizer essa primeira frase que ele fala. Ele diz assim, que as estrelas, elas são o anjo da igreja, ou seja, o cuidador da igreja, o pastor da igreja, aquele que está dirigindo a igreja. E aí ele começa dizendo então que esses pastores, esses cuidadores, eles estão na mão direita de Deus. Que Deus está dizendo, eles estão na minha mão direita. E os candelabros, ele vai dizer que são as próprias igrejas. E aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo então, aquele que tem o anjo da igreja na mão direita e que anda no meio da igreja,
Esse está dizendo. E aí ele começa a dizer, então, para a igreja, ele diz, olha, eu vi que vocês têm tido um trabalho árduo, que vocês têm se esforçado, que vocês têm, todos aqueles que chegam como apóstolos no meio de vocês, vocês têm testado eles, e têm encontrado os que são maus, têm seguido os que são bons, vocês têm perseverado, suportado tribulação, sofrimento por causa do meu nome. E vocês então, ou seja, ele apresenta todo um comportamento cristão e ele diz, vocês têm sido excelentes nisso, vocês têm feito, vocês têm cumprido aquilo que eu deixei para vocês cumprir como atitudes. Ele diz, mas eu tenho contra vocês, contra ti. Ele está falando para o anjo da igreja, ele diz, eu tenho contra ti, que você perdeu o seu primeiro amor. E aí ele diz, então volta aonde você perdeu esse primeiro amor e retoma daí, e continua a partir daí e restaura esse primeiro amor. Volta a ter as primeiras práticas, as práticas do amor, porque as outras práticas da vida cristã ele estava tendo. Então Deus aqui, através do apóstolo, ele vai dizer, ele vai fazer uma contraposição entre as obras cristãs e o primeiro amor. Ele põe dentro da atitude desse anjo da igreja em Éfeso, ele põe todas as obras cristãs, ele diz, você tem cumprido as obras cristãs, você tem feito aquilo que é a aparência da atitude cristã, mas você perdeu o seu primeiro amor. O que ele quer dizer com o que Deus fala aí, né, nessa situação? Ele não está dizendo que o anjo da igreja, ele nunca foi cristão, ele não está dizendo que esse anjo nunca amou a Deus, ele não está dizendo que esse ser especificamente, essa pessoa especificamente, não foi verdadeiro, ou que as atitudes dela não são verdadeiras. Mas ele está dizendo que em algum momento o amor que ele tinha por Deus se esfriou, que em algum momento o amor que ele tinha pelo Senhor se esfriou. E ele passou a fazer tudo aquilo que ele aprendeu a fazer por amor de uma maneira mecânica, como uma atitude externa e não como a prática externa de uma atitude interna, de um sentimento, de um desejo interno. Então é isso que Deus contrapõe aqui. Ele não está dizendo, deixa de fazer isso tudo que tu já pratica. Senão que ele está dizendo, volta pro princípio aonde você fazia tudo isso porque você tinha um amor intenso por mim. E é isso que ele está dizendo. E em caso de ter perdido, de ter acontecido isso de fato, ele diz, ele dá um conselho então, né? Ele diz, volta no começo. Volta lá no começo quando tu tinha isso. E aí tenta seguir de novo e manter as tuas obras. Então, nesse texto a gente vê a importância desse primeiro amor, desse amor intenso, desse amor que é arrebatador e que aqui é comparado com o primeiro amor, que é marcado como primeiro amor, como o início desses relacionamentos que são lindos, na verdade, que são muito bonitos. A gente olha um começo de um relacionamento e a gente vê que isso é muito bonito, tá? Então eu separei 3 características do primeiro amor para que a gente pudesse pensar a respeito de nós, se isso que está sendo descrito a respeito do anjo da igreja em Éfeso também não pode se enquadrar na nossa vida. Também nós não podemos tirar um ensinamento e entender que talvez a gente possa ter perdido o nosso primeiro amor, que o amor em nós possa ter esfriado. Então essas 3 características para a gente pensar são: a primeira delas, no caso, desejo pelo amado. Tá? O que eu quero dizer com desejo pelo amado? Querer estar todo o tempo junto. Chega a ser cansativo, sabe? Aquela coisa que eu sei que ninguém vai assumir que já fez isso, né? Então eu vou dizer assim, lembra daquele teu amigo ou daquela tua amiga que tinha isso lá no começo? Você chamava a pessoa, você dizia, fulano, vem cá. Aí vinha o fulano e a fulana. Aí você dizia, fulana, vem cá. Aí vinha o fulano junto. Porque eles estavam grudados o tempo inteiro junto. Porque eles queriam, eles desejavam estar o tempo inteiro junto.
Eles queriam, assim, aqueles amigos grudentos, lembra? Que começaram um relacionamento e parecia que os dois tinham grudado, eles não separavam mais. Porque eles queriam estar juntos, eles desejavam um ao outro. E isso tem a ver com o primeiro amor. Isso é uma característica desse primeiro amor. Querer e desejar estar o tempo inteiro grudado, né? Esse desejo por aquele que se ama. E a Bíblia também vai ensinar que a gente tem que ser assim. A Bíblia ensina que a gente com Deus, a gente precisa ser assim. Lá em Mateus 13, 44, o texto super conhecido, vai dizer assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que Jesus está dizendo aqui? Que o reino dos céus ele é parecido com esse campo. Que um homem encontra um tesouro no campo, e aí ele esconde o tesouro de novo, vende tudo que ele tem, e volta porque ele quer aquele tesouro para ele. Ele quer estar com o tesouro e nada mais importa para ele. Esse tesouro para nós é Jesus. O reino do céu é assim, é quando a gente encontra Jesus, aí a gente vende tudo que a gente tem, porque não importa mais nada, a gente não quer mais nada, a gente quer Jesus. E a gente quer estar grudado com ele. E aí a gente encontra ele e compra esse campo para ficar só nós e o nosso tesouro. É por ele que a gente vende tudo, que a gente entrega tudo, esse desejo de estar com o amado. E é assim que a gente vive o primeiro amor. E de repente lembrar agora também dos momentos quando a gente logo se converteu e a gente teve isso, que a gente queria o tempo inteiro estar orando, a gente queria o tempo inteiro estar lendo a Bíblia no começo da nossa conversão. E se você não passou por isso, também desafiar. E como é que a gente mede isso, esse desejo pelo amado? Bem, a gente tem que pensar um pouco a respeito. Se nós perdemos o desejo por esse amado, então nós perdemos o primeiro amor. Se esse desejo ele não existe, esse desejo de estar o tempo inteiro com o nosso amado, então nós perdemos o nosso primeiro amor. A segunda característica do primeiro amor é desapego pelo resto. O que eu quero dizer com desapego pelo resto? É que nós, quando estamos apaixonados, principalmente no começo do relacionamento, nós contamos o tempo para estar junto. Quando a gente não está junto, a gente está contando o tempo para estar junto de novo. Sabe aquela coisa de um amigo te convida para sair e aí você nem sabe para onde é, mas você só diz assim: fulana vai estar junto? Fulano vai estar junto? Sabe, no começo do relacionamento, quando você ainda não... os dois sabem que gostam um do outro, mas ainda não acertaram, ainda estão orando e tal. Então, você tem o tempo inteiro desejo de estar junto. Então, quando você não está junto, tudo que importa é quanto tempo vai passar para mim me encontrar com ela ou para mim me encontrar com ele. Sabe, quando vem o nosso chefe e diz assim: eu queria que você ficasse para fazer uma hora extra, você diz assim: poxa, hoje não dá, hoje eu tenho compromisso. Porque você vai sair com essa pessoa, ou você aceita a hora extra, mas você fica pensando assim: poxa, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá porque eu ia estar com essa pessoa. Isso, sabe? E tantas outras coisas que nós fazemos quando nós estamos nesse momento de primeiro amor, que faz com que o resto não importa. Importa estar com o meu amado. E é interessante porque a gente vê isso também na Bíblia, a gente vê o apóstolo Paulo se comportando desse jeito. E é interessante porque Paulo, assim, ele traz uma aparência, pelo menos para mim, de uma pessoa séria, uma pessoa imponente, uma pessoa dura, mas o apóstolo Paulo ele demonstra esse sentimento quando ele apresenta o currículo dele lá em Filipenses 3:8, e ele vai dizer: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que está acontecendo? O que o Paulo está dizendo aqui, que é legal de ver ele dizendo? Bom, os filipenses eles eram gregos, né? Filipos ficava na Grécia. E
E os gregos eles não tinham a mesma tradição que os judeus. Então, quando eles começaram a se converter, alguns supostos apóstolos estavam indo até a Grécia e dizendo: olha, agora vocês têm que manter a tradição dos judeus. E aqui ele está falando a respeito da circuncisão. E aí ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, vocês não acreditem nesses enganadores. Tá? Porque a circuncisão, ela do que veio da tradição dos judeus, ela é física. Mas a nossa circuncisão agora ela não é mais física. A nossa circuncisão ela é de coração. É a nossa adoração a Deus. Porque é esse o pacto que a gente tem com Deus agora. E não uma glória na carne. E aí eles assim, se fosse para se gloriar na carne, aí eu sou judeu, sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, eu sou irrepreensível em relação à lei. E ele dá todo um currículo. E aí talvez eu e você possamos pensar, não, esse currículo que Paulo dá aí é um currículo religioso, mas na época era a mesma coisa que Paulo dizia assim: olha, eu fui gerente na Google, fui gerente no Facebook, e fui gerente no WhatsApp, fui gerente em todas as empresas mais importantes do mundo. Esse era o currículo de Paulo. Era ele dizendo: olha, eu sinceramente, em qualquer lugar que eu entrasse, seria muito bem considerado pelo meu currículo. Seja para trabalhar ou seja para ser reconhecido. Se eu entrasse num restaurante, eles iam dizer: olha, aquele lá é o Paulo, que é assim, assim, assim. É isso que ele estava dizendo, que o currículo dele era bom desse jeito. E aí o que ele diz? Ele diz que ele considera o seu currículo admirável, essa coisa que todo mundo queria ter, que todo mundo desejava, ele considera como refúgio. O texto original trata como tipo papel higiênico usado, mais ou menos assim. Ele diz assim: eu considero tudo isso uma porcaria. Eu não me importo com isso. E por que ele faz isso? Por que ele fala isso? O texto diz para nós, ele diz assim: por amor, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Ele diz assim: por amor, do qual eu perdi tudo isso e considero isso tudo refúgio. Então ele está dizendo: cara, o resto para mim não importa, porque eu fiz tudo isso por amor, pelo meu amado. Então, realmente, eu não tenho nenhum apego a tudo isso. E a gente vai ver essa atitude muitas outras vezes na vida de Paulo. Ele vai dizer que o viver é Cristo, a morte é lucro. Ele tem várias vezes, vários outros momentos, descrições onde ele diz: para mim, realmente, isso tudo não importa. E a gente precisa aprender isso com Paulo. Nós devemos imitar ele nisso também. Nesse amor que não se importa por nada, esse desapego pelo resto. E como é que a gente faz para medir se a gente tem esse desapego pelo resto? Bom, se nós somos apegados a algo mais, então nós perdemos esse primeiro amor. Então já não é mais assim o nosso amor. E a terceira característica, então, que eu encontro desse primeiro amor é a vontade de ser parecido. Tá? Nós admiramos o outro, quando a gente, o que eu quero dizer com isso aqui, quando a gente se apaixona, quando a gente está nesse primeiro amor, nós admiramos o outro ao ponto de querer ser parecido com ele, sabe? Nós copiamos o outro em algumas coisas. Eu sei que também, de novo, ninguém vai querer admitir que já fez isso, mas pensa naquele amigo, e todo mundo tem um amigo assim, que ele se apaixona por alguém, ou uma amiga se apaixona e aí copia o jeito de falar, começa a falar com umas expressões que a pessoa usa, começa a pensar parecido, a dizer: o fulano fala isso, a fulana diz isso. Né? Tá sempre mencionando as falas da pessoa. Por quê? Porque ela admira, ela quer ser parecida. Ele admira, ele quer ser parecido com essa pessoa porque ele está apaixonado, ele ama. E ele vê nas atitudes dessa pessoa atitudes admiráveis. Então ele tem vontade de ser parecido com essa pessoa. Então nós também, quando estamos no nosso primeiro amor, nós temos vontade de ser parecidos com Deus. Então nós copiamos as características desse Deus, que é um Deus de amor. Quais são as características desse Deus? Isso está dito lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Vai dizer assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são as características do nosso Deus.
Porque aí alguém vai dizer, mas essas são características do amor. 1 Coríntios 13 fala sobre amor. Pois é, mas lá em 1 João 4, do 7 ao 8, vai dizer que Deus é amor. Então essas características do amor são características do amor porque Deus é amor e porque essas características são do nosso Deus. É o nosso Deus que tem essas características. E são essas as características que a gente tem que copiar. Sabe, nesse mesmo texto de 1 Coríntios, ele diz que tudo vai passar, menos o nosso amado, menos o amor que é Deus. Ele diz que a profecia vai passar, ou seja, tudo que tem de conhecimento do futuro, que foi declarado a respeito do futuro, isso vai passar. Ele diz que as línguas vão passar, quer dizer que aquelas coisas, aquele poder que existe, o Charamanaia, que às vezes é o que encanta as pessoas na igreja, isso vai passar. Ele diz inclusive que a ciência vai passar. Então, se eu e você somos apegados à ciência, isso vai passar. Mas o amor não vai passar. Então, esse nosso Deus e essas características que a gente tem que copiar, isso não vai passar. Então, isso é uma característica do primeiro amor. Vontade de ser parecido. E como é que a gente mede isso? Bom, se a gente não copia mais o nosso amado, então nós perdemos o primeiro amor. Essas são as características para que a gente possa pensar a respeito disso. Eu ainda quero comentar uma outra coisa a parte disso. Porque eu sei que alguns vão dizer que isso que eu descrevi é paixão. É uma paixão boba. Isso não é amor. Isso é uma paixonite de adolescente. Mas deixa eu dizer, realmente, paixão pura, ela não é saudável e ela nem é duradoura. Mas existe a mesma paixão no amor. A diferença é que no amor ela é regulada pela maturidade que vem do relacionamento. Ou seja, a mesma paixão, ela ainda existe, só que ela é regulada pela maturidade que vem de se relacionar com esse outro. Mas no amor permanece o desejo pelo amado. Permanece o desapego pelo resto e permanece a vontade de ser parecido com ele. Isso tem que permanecer. Se você olha para um casamento de 60 anos e você não vê mais aquele desejo pelo outro, você não vê mais que a pessoa quer estar com aquela outra pessoa, isso é um fardo, não é mais amor. Se você vê que não existe mais esse desejo de estar com a pessoa, esse desapego pelo resto, então isso já é um fardo. Não é mais amor. E se não tem essa vontade, essa admiração e vontade de ser parecido com o outro, então realmente não é mais amor. Então o amor, ele tem paixão, ele contém paixão. E Deus está falando disso quando ele fala, quando ele diz isso. Olha, eu queria que você voltasse ao seu primeiro amor, que você restaurasse a sua paixão por mim. É isso que ele está dizendo ao anjo da igreja em Éfeso. Então, no final eu queria dizer, em caso, se eu e você percebemos que ainda estamos apaixonados por Deus, em nome de Jesus que essa paixão cresça cada vez mais. Mas em caso de que a gente tenha percebido que a gente perdeu isso, então fica o conselho que Deus deu através de João, lá em Apocalipse 2:5, que diz assim: lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então quer dizer, volta lá onde você caiu e começa de novo a partir dali, praticando tudo o que você já praticava antes. Então a palavra de hoje é esse desafio para que a gente possa analisar o nosso amor e quanto a gente tem se comprometido com Deus e entregado esse primeiro amor para Ele. E pensar, se nós caímos, então vamos nos arrepender e vamos voltar. Agora, se não, que nós venhamos a manter isso, tá bem? Eu quero te convidar a abaixar a tua cabeça, a fechar os teus olhos, para que a gente possa orar por essa palavra. E eu quero declarar a bênção de Deus na tua vida. Senhor Jesus, Deus e Pai, eu quero entregar essa igreja que nos acompanha hoje, esses irmãos queridos que têm nos acompanhado com essa palavra, Pai, e que ela possa ser
tão bênção na vida deles como tem sido na minha, como tu tem me desafiado nesses últimos dias, e que nós possamos restaurar esse primeiro amor, restaurar a tua vontade e ser essa igreja que te ama com esse primeiro amor, apaixonado por ti, Pai. Que nós sejamos uma igreja que é apaixonada por ti e que o que ela tem de mais precioso é esse amor e esse relacionamento contigo. E em nome de Jesus é isso que eu quero declarar sobre a tua igreja hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, foi um prazer compartilhar essa palavra com você. Eu quero, antes de me despedir, dizer para você, se você gostou da palavra, se ela te abençoou, deixa um like. Se você está gostando das palavras do canal, considera, nos ajuda muito que você se inscreva no canal. E também clique no sininho para você receber as notificações, tá bem? E compartilhe esse vídeo para que, se ele te abençoou, ele abençoe todas as outras pessoas que você ama e acredita que também precisam ouvir essa palavra, tá bem? Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa semana, até o próximo vídeo e tchau, tchau!